Graças e paz, amados. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua palavra. E acredito e creio que Deus vai falar muito com a gente nesta noite. Amém? Irmãos, eu peço que os irmãos abram no Salmos, capítulo 10. Vou ler somente o versículo 1. E quem quiser acompanhar, já deixa aberto aí no livro de Êxodo, capítulo 32, que eu vou ler no decorrer da mensagem. Amém? Salmos, capítulo 10, somente o versículo 1. Salmos 10, versículo 1. Vamos à leitura da palavra. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Somente até aqui, irmãos. O tema da mensagem desta noite é: demorar não é sinal de negação. Demorar não é sinal de negação. Eu mesmo, queridos irmãos, eu fico triste, eu fico desanimado, né? Quando eu separo um momento, uns dias para orar, para estar buscando, para preparar uma palavra. Só que eu me organizo, né? Eu vou naquele dia, oro a Deus, estudo a palavra, leio a Bíblia, pesquiso e nada vem. Não flui. E eu fico desanimado. Eu falei, nossa, mas por que Deus está distante? Eu não estou conseguindo, não tá fluindo. Deus, o Espírito Santo não tá movendo para o que eu preciso pregar para a tua igreja ou pregar para mim, e não vem, e eu fico desanimado. Eu até falei pro meu pastor Ricardo, né, a semana passada, né, eu até falei pro pastor Ricardo para ele orar por mim, porque, nossa, eu falei, nossa, pastor, tá muito estranho esse sentimento, parece que Deus está distante, não tá fluindo, né, tô meio frio, não sei o que tá acontecendo, mas eu fico desanimado. Não sei se acontece isso com os irmãos. E aí eu comentei com a minha esposa, né? Minha esposa é uma bênção. Minha esposa é uma bênção na minha vida. Eu te amo, esposa. E ela simplesmente falou uma palavrinhas chaves para mim. Ela me deu uns conselhos chaves. Ah, então tá bom. Então você coloca na agenda, né? Coloca lá na sua agenda segunda e terça para Deus falar com você. Eu vou falar com Deus segunda e terça para Deus responder as suas orações. Né? Aí eu fico imaginando, né? Fico imaginando Deus lá. Bom, segunda eu vou cumprir a agenda do Rony, que ele anotou lá na agenda dele que eu preciso falar com ele, então segunda eu vou lá falar com ele. Ah, irmão, tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira, né? Só que eu trouxe somente essa ilustração que acontece comigo, que aconteceu comigo, né, irmãos? Que o que acontece, amados? Quando você conversa com Deus, quando você apresenta suas petições para o papai, né? O que a gente quer? A gente quer que Deus já responda, né? E vou além, a gente quer que Deus já realize os nossos pedidos, né? Só que o que acontece, irmãos? Deus, ele não vai falar com você na hora que você quer. Ele não vai fazer as tuas vontades na hora que você quer, na hora que você determina, não. É na hora que ele quer, é na hora que ele olhar lá dentro, no íntimo do teu coração, que você está preparado para receber a resposta de Deus. Amém, queridos? Somente eu abri esse paralelo aqui que aconteceu comigo, né? Porque eu fiquei triste mesmo. Nossa, mas Deus está distante, né? Por que está tão longe, Senhor? Por que te escondes, né, nos tempos de angústia, nos tempos de dificuldades? Aleluias. Irmãos, não é o que eu quero pregar para a igreja. Ah, eu vou separar uma palavra aqui que vai emocionar, né, as pessoas vão ficar contentes, vai dar um novo ânimo. Não, irmãos, infelizmente não é assim. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer passar para a tua igreja, ou seja, é do jeito que Deus quer me corrigir. E através dessa correção, Deus, o Espírito Santo, flui e eu faço uma palavra, né?
e repasso para a igreja. É assim que acontece comigo. Eu não sei se acontece diferente com outros pregadores. Então vamos voltar na mensagem, irmãos. Demorar não é sinal de negação. Agora vamos em Êxodo, né? Em Êxodo 32. No 31, o último versículo, 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muitas pessoas questionam, né? Porque, mas a Bíblia foi feita por mãos de homens, então pode conter erros, né? Pode ter divergências. Muitos foram feitos por homens mesmo, mas inspirado por Deus. Olha a diferença. Foram escritos por homem, mas inspirado por Deus. Só que o que eu chamo a atenção aqui, irmãos, que no 31, no último versículo 18, tá bem claro, tá explícito aqui na Bíblia Sagrada. As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus estava escrevendo aquelas tábuas para entregar para Moisés, para levar para o povo. E agora vamos em Êxodo 32. 1. Mas vendo o povo de Moisés, tardava em descer do monte. Acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha aqui o povo, ó. Quanto a este Moisés, ele esqueceu do próprio Deus. Eles falaram simplesmente de Moisés, porque estava demorando de descer. No 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e dos vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. E no 4, ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. No 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa do Senhor. Irmãos, Arão, ele errou feio aqui, né? Ele errou feio aqui. Até entendo em termos, porque creio que o povo ficou pressionando ali Arão, né? Moisés estava muitos dias com Deus lá no monte de Sinai. E Moisés demorava de descer, e aquele povo pressionando ele, e Arão era o segundo, né, para tá conversando com o povo, para estar administrando aquele povo, e aquele povo enchendo ele, pegando ele mesmo. E aí, cadê Moisés? Não sei o que, Moisés não desce para trazer. E o povo querendo adorar um Deus. Só que Arão, ele errou feio, porque ele sabendo que o próprio Deus falava com seu irmão Moisés. Mas mesmo assim, ele apoiou e fez esse bezerro de ouro para o adorar. Queridos, eu vou abrir somente um parênteses aqui. Amados, não precisamos de intermediários. Eu não vou aqui falar de religião A, B, eu não vou aqui, né, ser antiético, não vou aqui ser. Mas não precisamos do santo A, do santo B, do santo C para falar com Deus. Você tem esse livre acesso para falar com o papai. Você pode falar direto com Deus, no nome de Jesus Cristo, porque está escrito na tua palavra: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí, irmãos. Então você tem esse livre acesso de falar com o papai, no nome do filho dele. Você pode falar direto. Então para que você vai perder seu tempo de ficar pedindo para um santo interceder por você? Deus não precisa de intermediário. Vamos voltar aqui, irmãos. Demorar não é sinal de negação. Agora, eu vou pegar uma outra situação aqui da Bíblia, depois eu volto na situação de Arão e Moisés. Mas eu vou pegar uma outra situação aqui, somente um pouquinho aqui
de uma outra menção, para a gente definir o porquê que demorar nem sempre é um sinal de negação. Abraão e Sara. Abraão e Sara, num determinado momento, Abraão recebeu 3 homens na sua tendas, né? 3 homens na sua casa, e desses homens ele já viu que era algo ali divino, né? Aí tá os 3 anjos e o anjo do Senhor. Aí uns falam que foi o próprio Deus que estava ali no meio, ou Jesus estava no meio daqueles anjos, né? E o anjo do Senhor, e ele viu que ali era uma divindade, ele se prostou a cara na terra, no chão, e começou a adorar, falando, não sou digno, e começou a adorar, né? E aí ele já começou a correr, ele já foi lá na tenda de Sara, já prepara, já pega aí as massas, tal, já prepara aí um pão, já prepara um bolo para fazer para os meus convidados, né? E depois já foi lá nos seus bois lá, já pediu para o seu servo, já prepara aí que para trazer uma carne para os meus convidados. E o anjo do Senhor falou para Abraão, eu vou lhe dar um filho. Abraão, né, já ficou meio assim, não é como, né? Eu tenho 100 anos, né, e a Sara tem 90, como assim, né? Ele vai me dar um filho, né? Ele ficou quieto ali. Só que Sara, que estava na tenda, ela ouviu o anjo do Senhor falar para Abraão que iria dar um filho para Sara, né? Que ela ia ter a gestação de um filho. E a Sara lá na tenda deu risada. Até parece, né? Até parece. Eu, uma mulher velha, 90 anos, meu marido 100 anos, vai ter filho. Ah, tá. Então ela deu risada e o anjo do Senhor falou para Abraão, a Sara deu risada, né? A Sara riu, que eu falei que eu ia dar um filho para você. Há coisa impossível para Deus? Eu pergunto, irmãos, há coisa impossível para Deus fazer na tua vida? Há coisa impossível? E Sara, ela simplesmente falou, não, ela se negou. Não tem risada, não. Aí o anjo do Senhor falou, não, você deu risada sim. Né? Aí foi se passando o tempo, né? Foi passando o tempo, demorou, passou vários anos e nada aconteceu. Aí Sara teve uma ideia, né? Teve uma ideia dos seus próprios braços. Bom, como Deus está demorando, né? E creio eu que eles não estavam acreditando muito, né, nesta promessa que Deus fez na vida deles, porque eles eram velhos, né? Então, o Abraão, como Deus está demorando muito, acho que ele até esqueceu da promessa que ele fez para a gente lá atrás. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho a minha serva egípcia que se chama Agar, né? E se deite com ela e tenha filho com ela. Aí vamos, né, pegar esse filho como sendo o seu herdeiro. E Abraão acabou aceitando a opinião da mulher, teve relação com Agar. Aí teve um filho que se chamava Ismael, né? Teve aquele filho. Irmãos, eu não vou tomar muito tempo aqui nessa mensagem. Mas hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente. Muitos que esperam do Senhor. Talvez aquela promessa que Deus fez lá atrás, aquele pedido que você fez, e Deus prometeu para você que Ele iria te dar na tua mão. Só que tá demorando muito essa bênção de chegar. Tá demorando muito. Será que foi Deus mesmo que profetizou lá, não sei quantos anos atrás, para mim que eu ia receber esta bênção, mas nada aconteceu ainda? Aí o que acontece? Através das circunstâncias, situações da vida, né? Deus se esqueceu, não era Deus mesmo que falou lá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com meus próprios braços. Aí toma atitudes, né? Atitudes para tentar retardar ou desviar aquela bênção que Deus prometeu para ele que iria entregar lá na frente. Ele vai, né, com as suas próprias forças, vai lá e tenta fazer essa bênção. A maioria das vezes, irmãos, muitos caem do cavalo. Por quê? Porque não esperou a promessa de Deus. Aí depois fica se lamentando, né? Por que, Senhor? Por que está dando errado? Porque você não soube esperar na promessa que eu te fiz. E por fim, na história aqui de Abraão e Sara, e por fim,
Deus lhe concebeu o filho para Sara. Sara engravidou, teve o filho que Deus prometeu para eles, que se chamou Isaac. Portanto, queridos, a demora não significa a negação de Deus. Tá vendo aqui nessa situação de Abraão e Sara? Demorou, mas Deus cumpriu com a tua promessa. Se Deus cumpriu, se Deus prometeu para você, se próprio Deus prometeu, também tem que ver se foi Deus mesmo que fez essa promessa para você. Se o próprio Deus prometeu para você, fique em paz, que você vai receber esse milagre de que tanto você pede. No 7, voltando aqui no Êxodo 32, voltando à história de Moisés e Arão. No versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. No 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofenderam-lhe sacrifícios. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, ao invés de o povo seguir a vontade de Deus, o povo ele estava querendo ver, ele estava querendo visualizar, ele estava querendo tocar um Deus para adorar, né? E eu fico me perguntando, mas que povo ingrato. Eles tiveram vários milagres da parte do Senhor. Deus fez vários milagres para eles, que Moisés tirou eles lá do Egito, e eles andando pelo deserto, Deus fez várias maravilhas, né? Que todos conhecem essas maravilhas, travessia do Mar Vermelho, águas amargas que se tornaram doce, o maná que caiu do céu. Eles reclamaram, eles blasfemaram. Mas não tem carne, né? Não tem carne. Aqui era preferível morrer lá no Egito como escravo, mas lá tinha carne e aqui não tem carne. Aí Deus, né, que esse povo ingrato, mesmo assim Deus deu-lhe carne. Caiu bastante carne para eles, cordonizes, né? Deu bastante carne para eles comerem, né? E teve também aquele milagre da água da rocha de Refidim, aquele milagre da rocha também. Então Deus fez vários milagres para esse povo, mas que povo ingrato! Que povo ingrato, desobedecer a Deus. Aí eu pergunto, irmãos, eu e você, amados, é diferente desse povo? Nós somos diferentes desse povo? Quantas vezes Deus já te abençoou? Quantas vezes Deus já te livrou? E continua te livrando? Aí eu pergunto, quantas vezes você tem reclamado? Quantas vezes você tem reclamado? E depois de todos esses milagres que eles tinham visto Deus fazer na vida deles, daquele povo, eles ainda não tinham aprendido uma lição básica de que era o próprio Deus que estava conduzindo eles, não Moisés, como eles mencionaram, falando que o Moisés tal. Não foi Moisés, foi o próprio Deus. Eles não perceberam isso, que o próprio Deus estava conduzindo o teu povo. Que enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos para entregar para aquele povo, né? E aconteceu tudo aquilo lá, aconteceu todos esses erros lá com Arão, o povo pressionando ele para fazer esse bezerro, né? E esse bezerro se tornou um objeto de adoração. E no versículo 9, irmãos, no Êxodo 32, versículo 19, vai nos dizer: disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto a este povo, e que é povo obstinado, ou seja, persistente em adorar deuses do Egito. Então eles não perderam aquelas velhas práticas, né? Porque lá no Egito tinha 300 mil deuses. Deus do sol, Deus da água, né? Deus da terra, Deus não sei do que, Deus da vaca. Tinha 300 mil deuses lá. E o povo aqui de Israel acabou meio que, né, com essas doutrinas deles lá, com deuses, precisava de deuses para adorar. E no versículo 10, Deus fala para Moisés:
Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, presta atenção nesse versículo 10 aqui. Deus queria destruir aquele povo ali, né? Porque eles desrespeitou, fizeram deuses para adorar. E fez uma promessa aqui para Moisés: eu farei de você uma grande nação. Só que aqui, irmãos, Deus, ele mostrou a sua misericórdia, a sua graça aqui, neste momento aqui, desse juízo que ele mencionou. Ele mostrou a sua graça, né? Ele mostrou a sua graça e disse para Moisés, né? Para ele ir lá embaixo e ver o que o povo dele estava fazendo. Ou seja, Deus poderia ter destruído aquele povo imediatamente. Ter destruído aquele povo imediatamente antes de Moisés descer e falar com o povo. Então, Deus aqui, ele é tremendo. Ele estava dando a Moisés, a Moisés a oportunidade de interceder pelo aquele povo. Olha como que Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Ele sempre dá, irmãos, Deus sempre dá oportunidade para mim, para você, de consertar os nossos erros. Ele sempre dá oportunidade para você e para mim de não pecar mais, de se arrepender dos seus pecados. E o povo lá desobedeceram o caminho que Deus tinha ordenado para eles. Eles fizeram um ídolo, eles o adoraram, eles sacrificaram o ídolo. Eles reconheceram aquele ídolo como seu Deus. E eles deram ao ídolo que eles fizeram a glória de ter libertado eles do Egito. Olha aí. Olha que ingratidão. Deus ficou super triste com isso aqui. E Deus disse a Moisés: agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Aí, irmãos, no capítulo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? No 12. Porque hão de falar, o que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Então Moisés aqui, nossa, olha que inteligência aqui, o clamor que Moisés estava intercedendo pelo povo. Senhor, olha o que os egípcios vão falar. Olha lá, o grande Deus deles, tiraram o povo daqui que estava trabalhando aqui, estava sendo escravo, mas tinha alimentação. Tiraram aqui para morrer lá no deserto, para morrer lá nos montes. Moisés falou isso aqui para Deus. E no 13, Moisés fez Deus lembrar. Lembra-se, Senhor, de lembranças de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, as quais para ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicai as vossas descendências como as estrelas do céu, e darei a vossa descendência toda esta terra, e de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Olha que maravilhoso, olha que humildade que Moisés teve aqui, o zelo daquele povo. Porque fez Deus lembrar da promessa que ele tinha feito para Abraão lá atrás. Você vai ser pai de multidões, né? Moisés, ele poderia ter ficado quieto ali, aceitado ali a proposta que Deus fez, que iria fazer uma grande nação através de Moisés. Não, não. Moisés foi humilde aqui. Ele falou: não, Senhor, lembra da promessa que você fez para Abraão. Dá mais uma oportunidade para esse povo, Senhor. E Deus, por isso que eu falo, irmão, Deus é maravilhoso. Como minha esposa sempre diz, né? O povo que complica. O homem que coloca regras. O homem que coloca doutrinas. O homem que coloca proibições. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. E no 14, Deus fala para Moisés: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A intercessão de Moisés
pelo povo de Israel revela que Deus responde às orações dos fiéis. Portanto, queridos, continue sim orando pelaquela pessoa que já faz muito tempo que você ora, já faz muito tempo que você ora e nada acontece. Nada acontece. E você, às vezes, até tenha desistido de continuar orando pelaquela pessoa. Nossa, mas ela não muda. Ela continua daquele mesmo jeito, ela continua com aquele coração duro, ela continua fazendo as coisas erradas ainda. Parece que Deus não está ligando, parece que Deus não está ouvindo as minhas petições, as minhas orações. Deus fala, continue orando sim pelos seus, continue orando sim pelos seus familiares. Continue orando pelos seus familiares. Porque eu e você, irmãos, temos aquele... Nós queremos dar o veredito, né? Essa palavra aqui. Queremos dar já o veredito. Ah, mas aquela pessoa ali... Ah, essa pessoa aí, vixe, já era. Essa pessoa aí aceitar Cristo? Ah, nunca. Ou pessoa ruim. Ela não vai se arrepender, ela vai continuar fazendo os mesmos erros. Irmãos, o único que dá a resposta final é Deus. Ele que dá a resposta final. Então continue intercedendo, continue orando, bata mesmo, bata, continua perseverando, bata mesmo lá na porta do céu, continue, Senhor, liberta meu filho das drogas, liberta meu filho da bebedeira, Senhor, abençoe a vida do meu filho, Pai, eu quero que ele volte para os caminhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, continue orando, continue perseverando, porque o único e o último a dar a resposta final é Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Já estou finalizando, tá, irmãos? Demorar não é sinal de negação. Ou seja, nem sempre a demora, né? Nem sempre a demora em suas petições, seus pedidos diante de Deus é uma negação. É evidente que queremos ouvir. Aliás, é evidente que vai ter muitas situações que Deus vai lhe responder não. Mas eu e você não queremos ouvir o não da parte do Senhor. Não, essa palavra não queremos ouvir o não. A única coisa que a gente quer ouvir da parte de Deus é sim. É que tudo vai dar certo sim. Vai, filha, porque eu estou contigo. Todos os seus sonhos, todos os seus desejos, eu lhe darei. É isso que a gente quer ouvir. Eu estou mentindo? Estou sendo hipócrita? Não, é o que eu quero ouvir da parte do Senhor, somente o sim. Mas a palavra não, eu não quero ouvir da parte de Deus. Eu não quero ouvir da parte de Deus. Mas, queridos, eu tenho algo de Deus para falar para vocês e para mim. Deus vai fazer uma nova história na tua vida. Eu acredito, Senhor. Deus vai fazer uma nova história na tua vida. Mas como assim, Senhor? Como assim, irmão Rony? Mesmo aqueles, queridos irmãos, que por acaso saíram da presença do Senhor, se desviaram, não quer mais saber de Deus, simplesmente deixou Deus de lado. Deus está dizendo para você, volte, porque eu estou de braços abertos esperando você voltar, porque eu continuo te amando, meu filho, minha filha, eu te amo. Volte para os meus caminhos, antes que seja tarde. Oh Deus, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, confie mais no papai. Busque ele. Confie. Acredite. Acredite. Porque se ele te prometeu, se ele fez a promessa para você que ele iria te abençoar, espere a resposta de Deus. Espere a resposta de Deus. E ele vai te dar um grande milagre na tua vida. Ele vai te abençoar. Apenas creia. Apenas persevere. Continue me buscando. Não desista de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.
E você vai receber uma grande vitória no final. Seja ela material, mas pode ter certeza de uma coisa. A vida eterna você vai receber. Porque teu nome vai estar lá escrito no livro da vida. Esse é o prêmio principal que nós temos que ter na nossa vida. A vida eterna, irmãos. A vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Demorar não é sinal de negação. Ah, mas faz muito tempo. Faz muito tempo que eu estou orando num propósito para Deus e Deus não responde nesse propósito que eu estou orando para Deus. Por quê? Por que Deus não responde? Por que Deus demora? Né? Por que Deus não responde nesse propósito que já faz muito tempo que eu continuo orando, Senhor? Por quê? Por que será? O Senhor não quer me abençoar nesta área? O Senhor não quer me responder nessas petições que eu faço? Deus lhe responde, irmãos. Nem sempre a demora é a minha negação para as tuas petições. Amém, queridos? Amém, amados? Então, persevere, irmãos. Continue acreditando nesse Deus maravilhoso. Continue acreditando. Que Ele continua te amando. Amém, queridos? Irmãos, eu agradeço a oportunidade, queridos. E lembrando os irmãos, né, para os que gostaram desse vídeo, se Deus falou com você, né, peço que os irmãos dêem um like, curte esse vídeo, né? Se possível, compartilhe também para atingir mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor, né? E para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Tá bom, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?